Só um minutinho, pessoal, que eu não tô. Ai. Bom, então, pessoal, eu vou mostrar para vocês um pouquinho sobre a minha pesquisa. Vocês estão vendo o slide? Maraísa, tá dando para ver? Sim, professor. Sim. Tá certo. Então tá. Pessoal, o que eu vou falar com vocês hoje são sobre essa ideia de que os micro-organismos podem ser os garimpeiros do futuro, para que a gente possa, então, extrair metais de uma forma diferente e muito mais sustentável do que a gente vem extraindo até o momento. Mas, primeiro, a gente precisa entender um pouquinho, né, onde estão os metais, como é feita essa extração normalmente, tá? Então, aqui vocês estão vendo um fluxograma tradicional de extração de metais a partir de minérios, certo? Então, ocorre o que eles chamam de lavra, que é a extração das rochas, dos minérios, né, num tamanho bastante grande, e aí eles vão começando a sofrer uma diminuição desse tamanho. Então, primeiro tem a britagem, né, que diminui já um pouco do tamanho, um peneiramento, e depois eles vão moendo para tamanhos ainda menores. Essa moagem também já permite uma certa classificação daquilo que é mais resto de rocha mesmo, de minério, e daquilo que contém algum metal. E aí eles partem, então, para a concentração, certo? Como que é feita essa concentração, pessoal? Geralmente, através de aplicação de ácidos, por exemplo, tá? Então, esses minérios passam por alguns processos onde eles são acidificados com ácidos concentrados e tal, e aí eles vão conseguindo, então, extrair os metais propriamente ditos e separá-los de uma vez por todas daquilo que é rocha, que é minério, tá? Então, depois que eles separam isso, eles, nos metais, né, nessa solução, vamos dizer, aquosa de ácido, eles então vão concentrar isso, separar melhor, tirar um pouco mais as impurezas, então isso vai passar por eletrólises e por diversos processos, depende aí muito de qual metal está se trabalhando, então isso difere um pouco de metal para metal, mas basicamente é isso, né? Faz uma moagem, separa já um pouco a rocha, depois passa ácido, e esse lixiviado vai, então, segue para uma purificação e uma extração. Dessa parte, pessoal, já se tem, então, um pouco de resíduo formado. E aquilo, então, que sobra, vocês estão vendo a outra flecha aí do outro lado, é o rejeito. Então, na concentração, quando se passa esse ácido, ele, então, nem sempre, né, nem todo ele vai para a parte de concentrar. Então, aquilo que é uma parte dele já tem uma quantidade muito pequena de metal, tá cheio de restinho de rocha, de pó, então ele passa ele é chamado, então, assim, de rejeito, tá? E aí uma parte desse ácido, dessa água, é processado para ser reutilizado, e o resto que sobra, uma espécie de lama, é então separada e destinada aí aos destinos finais desses rejeitos da mineração. E aí, pessoal, que vai entrar aquelas questões que a gente viu lá em Brumadinho e Mariana, né? Por exemplo, os rejeitos podem ser colocados naquelas barragens, tá? Mas antes da gente chegar nisso, eu quero comentar com vocês uma problemática bem grande que a gente tem, que são a pouca quantidade que a gente tem de metais nos minérios atualmente. Então, a humanidade, né, com o advento da Revolução Industrial, foi necessitando cada vez mais de metais, né, para a produção de diversos materiais e produtos. Então,
tudo aquilo que, né, todo o metal que era, que estava em maior quantidade nos minérios, foi já sendo extraído, certo? Não quer dizer que hoje não exista rochas, né, e minérios com grande concentração de metal, mas cada vez eles têm sido mais escassos, e principalmente para cobre e ouro. Ouro e cobre estão, né, nesses minérios aí que tem uma quantidade muito pequena de metal, né, dentro deles. Então, vocês podem ver que eu destaquei em vermelho que para o ouro, por exemplo, a gente tem 0,5 gramas ou meia grama para cada tonelada de minério. Então, vocês imaginam, né? Vai lá, explode, moe, brita, faz a separação tudo para no fim de 1 tonelada de minério para no final ter meio grama de ouro. Então, vocês aí já conseguem começar a imaginar qual é a dificuldade e o quão caro e tecnologicamente difícil vai se tornando o cobre a mesma coisa. Além disso, né, pessoal, vamos pensar, dessa 1 tonelada, né, desses 1.000 quilos, e eu vou tirar só meio grama do metal, todo o resto vai ser resíduo, certo? Então, isso já é uma problemática aí grande que a gente vai tendo na mineração atual. Então, vocês podem ver esse dado de 2012 que eu trouxe para vocês, que é então um aumento nos gastos da exploração mineral no mundo, né? Que passou de 7,5 bilhões de dólares em 2005 para 23 bilhões em 2012. Então, a gente consegue ver que essa dificuldade de achar minérios com maior quantidade de metais está encarecendo a extração aí dos metais, né? Bom, mas voltando agora à questão dos resíduos, basicamente a gente tem 2 tipos de resíduos da mineração. O primeiro deles são resíduos sólidos da extração, né? Chamados de estéreo ou estéreis, né? Vocês podem ver por essa foto, que é aí no lado direito de vocês, que eles são colocados, então, nessas espécies de camadas, né? São depositados em uma determinada região próxima ao local onde é feita a mineração, e eles vão, então, depositando em camadas nessa espécie, né, uma espécie de degrau, um acima do outro, um pouquinho um menor do que o outro, também para permitir aí a passagem, por exemplo, dos caminhões, né, entre um degrau e outro, e então é feito dessa forma para os resíduos sólidos secos, tá? Provavelmente, quando vocês viajaram de avião, sobrevoaram aí alguma área do Brasil, talvez vocês já tenham visto, né, alguma paisagem como essa, né? Então, isso aqui é a deposição dos resíduos secos da mineração, tá? E aí, qual que é o problema disso, pessoal? Bom, a primeira coisa que chama a nossa atenção é que tudo que tinha de vegetação, de biota, né, toda a vida que tinha naquele local é soterrada, né? Então, é sepultada por esse resíduo, tá? Simplesmente assim. Eles vão sepultando isso, tá? Outra coisa, pessoal, é que tem vento, né? Isso aí não tem nenhuma cobertura, então essas partículas são levadas aí para distâncias relativamente grandes, porque lá naqueles processos que eu mostrei para vocês, de moagem, essas partículas são moídas assim, em tamanhos relativamente pequenos, então são capazes de ser levados pelo vento, né? Então, acabam aí contaminando áreas, muitas vezes, bem mais distantes da onde está essa deposição, certo? Além disso, pessoal, ainda pode ter um pouquinho de metal aqui, e com a chuva, né, a chuva vai lixiviando, né, e levando, então, esses metais até, por exemplo, lençóis freáticos, vai contaminando o solo, tá? Porque não tem nenhuma proteção embaixo, é simplesmente diretamente no solo. E aí, pessoal, o que ficou famoso para a gente são essa deposição aqui dos rejeitos mais líquidos, né, daquela lama
que a gente viu, infelizmente, acometer aí as cidades de Brumadinho e Mariana, em Minas Gerais, tá? Então, pessoal, como é que eles fazem essas barragens né, que são chamadas? Existem 3 formas de fazer essas barragens e eu vou mostrar para vocês. Essa primeira é a que é feita no Brasil. Assim, a gente tem muito poucos dados sobre a quantidade de barragem, a quantidade de lama, né, de rejeito que está dentro da barragem. Então, as informações que a gente tem são muito poucas, né? Mas as informações que são disponíveis, praticamente todas as barragens desse tipo de rejeito são feitas dessa forma que vocês estão vendo na tela. É o chamado amontante, certo? Então, essa parte bem marronzinha embaixo é a chamada fundação. Geralmente, ela é feita com uma argila, certo? E aí, eles fazem o primeiro dique, pessoal, que é aquele bem marronzinho ali que vocês estão vendo, certo? O dique de partida, também feito com uma argila. E aí, pessoal, os diques posteriores, que são esses cinza, são feitos com a própria lama mais seca. Mas já de cara a gente pode ver que existem espaços ali, né, entre um dique e outro que são muito fininhos, né? O rejeito granular ali, que é o cinza claro, ele está entrando nesses espaços entre um dique e outro e é muito fino. Então, pessoal, por isso que esse tipo de barragem é tão frágil e por isso que ocorreram assim dois acidentes, né? Desastres aí ambientais, porque é muito frágil essa forma de manter os rejeitos. Então, qualquer chuva, qualquer tipo de variação nas condições climáticas que foram previstas, né, nas condições mais normais, vamos dizer assim, climáticas, forçam esses diques ali, esses alteamentos, tá? E aí pode ocorrer rachaduras e, por fim, o rompimento, certo? Se a terra tremer, né? Claro que no Brasil a gente não tem terremotos, mas às vezes até a passagem de máquinas muito próxima da barragem pode começar a provocar, então, rachaduras e depois a própria rompimento, tá? Então, essa forma aqui, ela é muito ruim no quesito de segurança. Porém, pessoal, por que é utilizada? Porque é a mais barata, a mais fácil de fazer, tá? Então, geralmente é utilizada essa por esses motivos mesmo, mais barato e mais fácil. Aí tem a segunda forma, que é a jusante, né? Ou seja, posterior ao dique inicial, certo? Então, o que acontece? A fundação e o dique inicial também são feitos com uma argila, e depois, pessoal, vai sendo feitos os alteamentos com a própria lama seca, mas agora vocês estão vendo que, olha, já dá para notar, né? É uma camada muito maior, cada vez maior, que está segurando, então, essa lama que está dentro da barragem. Então, a chance de rompimento é muito menor. Só que esse tipo aqui, pessoal, é mais caro, exige uma área maior, tá? E também ela precisa ter uma certa manutenção de tempos em tempos aí. Então, por isso, no Brasil, por exemplo, a gente não tem tanto essa jusante aqui, tá? E, então, a gente tem a terceira, que é uma mais moderna, que é mais ou menos uma mistura das duas anteriores, tá? E aí a gente vai colocando os diques agora um em cima do outro, tá? Então, eles não precisam agora de uma área tão grande, ela é um pouco mais simples de fazer, mas é bastante segura. Além disso, pessoal, vocês estão vendo ali em amarelinho, tem um dreno interno. Então, isso também permite, quando há uma variação maior de chuva, poder ter uma descarga do excesso de água e a gente não ter nenhum perigo de rompimento. Então, ela é bem mais segura
esse alteamento, aqui, essa barragem por linha de centro, tá? No Brasil, que a gente tem notícia, praticamente nenhuma é dessa forma, certo? Então, essas são as 3 formas aí de a gente colocar o resíduo de mineração. Bom, e outra coisa, pessoal, que tem metal, né, e que a gente pode, de alguma forma, agora começar a fazer a mineração, que é chamado atualmente de urban mining, né, mineração urbana, é recuperar os metais que já estão nos produtos. E, principalmente, pessoal, os metais estão em grande abundância nos eletroeletrônicos. Então, eu quero trazer um dado aqui para vocês, né? Esses dados aqui são de 2013, então houve a venda aí de resíduos eletroeletrônicos numa quantidade de 42 milhões de toneladas, né, num valor aí que é estimado em 48 bilhões de euros, tá? Mas dessa venda de eletroeletrônicos, eles foram coletados e reaproveitados de alguma forma só 15%, só 6,5 toneladas, né? Então a gente acabou, né, a humanidade acabou deixando 85% disso perdido. E além da questão ambiental, né, e da questão de que a gente estaria reutilizando, evitando a necessidade de explorar mais e mais o planeta, a gente está perdendo dinheiro, pessoal. Olha ali, 40 bilhões de euros perdidos que podiam ter sido recuperados. Então, tanto os resíduos, né, os rejeitos da mineração, quanto de produtos, né, em especial eletroeletrônicos, poderiam, então, ser fonte, sim, de metais para ser reutilizados, né, na indústria, tá? Então, pessoal, nos eletroeletrônicos, onde que fica grande parte dos metais, assim? Nas placas de circuito impresso, são aquelas plaquinhas verdes, né? Cheias de pontinhos lá, metálicos, que a gente vê que vem dentro de qualquer equipamento eletroeletrônico. Então, dentro dessas placas é que está uma grande quantidade dos metais. Então, vocês estão vendo aí que existem diversos tipos de placa de circuito impresso, tem as de face simples, face dupla, de multicamadas, né? Que vão alternando, então, um filme de cobre e um laminado, certo? E aí, pessoal, nessas plaquinhas aí, além do cobre, que a gente já estava vendo, existe uma gama enorme de metais. Então, todos esses azuis aí mais escuros são metais que estão presentes nessa placa. Além disso, pessoal, dos metais normais, vamos dizer assim, a gente tem a presença de metais preciosos, que são os em vermelho, que é o paládio, a prata, a platina e o ouro, tá? E, além disso, pessoal, infelizmente, a gente tem metais pesados, que são, então, os metais aí que estão em verde claro, que é o cromo, cádmio, arsênio, chumbo, mercúrio, tá? Que são altamente tóxicos. E se esses resíduos eletroeletrônicos são dispostos aí num lixão, ou, às vezes jogados aí na beira da estrada, em qualquer lugar, isso, então, vai sofrendo a ação da chuva e esses metais, então, vão esfriando, vão indo para o solo e contaminando o solo, a água, né, e as pessoas e animais que estão em contato com esse resíduo, tá? Então, por isso é muito legal e interessante poder reciclar isso, certo? Mostrar para vocês aqui os métodos tradicionais de recuperação de metais a partir de placas de circuito impresso. Então, já, como principalmente por essa questão de ter metais preciosos, metais que já estão sendo mais difíceis de obter a partir de minérios, já se iniciou, sim, pessoal, há um bom tempo, a recuperação desses metais aí, tá? Então, essas placas basicamente desmontados, componentes, né? Então, são capacitores, tem um monte de pecinhas ali que não são usadas, não são capazes de ser recuperado nada com elas, né? Então é separado isso, muitas vezes é vendido essas pecinhas, e o que sobra
que é basicamente a parte polimérica mais a metálica, sofre, então, esse processamento que vocês estão vendo aí em pontilhado, né, o processamento físico, que é o quê? Fragmentação, ou seja, essa placa é cortada, né, moída, e aí começa já a se separar o que é polimérico dos metais. Então, por separação gravimétrica, então se coloca, por exemplo, essa mistura, né, desse pó contendo a parte polimérica mais a parte de metálica, né, em algum composto líquido que permite, então, que vão tendo camadas. Então, numa camada superior, por exemplo, tá a parte polimérica, depois alguns metais com uma determinada densidade, mais para baixo metais ainda mais densos, então eles separam um pouco isso. Separam de forma magnética também, alguns metais estão nessa forma, e alguns metais são separados por corrente elétrica, né? Pela indução de corrente elétrica, tá? Bom, ainda assim, pessoal, mesmo que já separa um pouco, ainda os metais não estão muito puros ali. Então, eles seguem para o que a gente chama de processamento metalúrgico, que pode ser feito de 3 formas, pessoal. Os mais tradicionais são a hidrometalurgia e a pirometalurgia, e agora o mais recente que é a biohidrometalurgia ou biomineração, tá? Processo biológico mesmo de recuperação desses metais, tá? Então, o que é a pirometalurgia, pessoal? Na verdade, um processo térmico, basicamente. Então, aquela placa já, os metais já basicamente separados um pouco, extraídos um pouquinho, eles são purificados e separados melhor através da pirometalurgia. Então, se aquece acima de 400 graus, né? E aí isso os metais vão fundindo e esses líquidos, então, seguem para uma separação, tá? Qual que é o problema desse tipo de tratamento? Bom, mais de 400 graus demanda bastante energia, né? Essa queima do material gera aí bastante resíduos perigosos na forma gasosa, tá? E os metais não são tão bem separados. Hoje eu vou falar um pouquinho melhor para vocês. Indo para a segunda forma de recuperar purificar melhor os metais e recuperá-los, é a hidrometalurgia, que usa, então, ácidos e bases fortes para diluir, né, esses metais e, então, depois separá-los através aí desses líquidos formados, né, com a base forte e com ácido forte, você vai conseguindo separar melhor e purificar melhor os metais. E, por último, a biohidrometalurgia, né, ela vai, então, utilizar micro-organismos para extrair e separar os metais que estão presentes lá nas placas de circuito impresso, certo? Então, como eu estava falando para vocês, a pirometalurgia, ela apresenta aí algumas vantagens interessantes, né? Como aceitar qualquer tipo de resíduo. Em qual sentido, pessoal? Ela pode ser usada não só aqui para as placas de circuito impresso, ela é usada na mineração tradicional também, tá? E com ela não tem muita frescura, vamos dizer assim, tá? Você queima e vai pegando esses metais fundidos e vai depois purificando eles, tá? Uma outra facilidade é que não requer um pré-tratamento, então, porque basicamente você vai queimar tudo, né? Colocar em alta temperatura, e são relativamente poucas etapas esse processo. Porém, pessoal, nem todos os metais a gente consegue recuperar dessa forma, né? Uma parte fica na escória, que ele sobra, vamos dizer assim, eles não vão para aquela parte fundida, né? Para aqueles metais que se liquefazem. Então, ela fica na escória e você não consegue separar, né? A escória é a parte mais sólida, vamos dizer assim, tá? Como eu falei para vocês, acaba aí gerando, né, liberando aí toxinas na atmosfera, principalmente as dioxinas. Então, na hora que você vai queimar, precisa ter filtros, né?
para que você evite que isso vá para a atmosfera. E ainda, geralmente, ao final, você não tem um metal muito puro. Então, precisa associar a pirometalurgia a outra técnica, né? Como a hidrometalurgia, por exemplo, tá? Que a gente comentou. Então, quais são as vantagens da hidrometalurgia, pessoal? Bom, a gente consegue separar melhor os metais, né? Aqui a gente não precisa de altas temperaturas, apenas ácidos e base forte, o que ajuda, né, bastante. E além disso, a gente consegue sempre reciclando, reutilizando parte desses ácidos e base forte, então tem essa vantagem. Só que no início você precisa fazer um pré-tratamento, porque o ideal é que você reduza aí o tamanho, né, do resíduo, para que o ácido e a base tenham um maior contato com essas partículas, né, vamos dizer assim, do resíduo e sejam capazes, então, de extrair com maior eficiência os metais, tá? Bom, como os ácidos e base precisam uma grande quantidade, né, gera bastante resíduo, porque nem tudo você consegue recuperar, e esses resíduos são bem Chernobyl, vamos dizer assim, né? Como a gente brinca, eles são corrosivos, eles são tóxicos, então são resíduos bem chatinhos aí de tratar, né? Então não são tão legais assim. E aí, pessoal, é que entra a alternativa biotecnológica, que é a biohidrometalurgia ou a biomineração, né? Em inglês, biomining. Então, é uma técnica que vai utilizar micro-organismo para fazer o que as outras duas fazem, certo? Então, você pode usar a biomineração, já está sendo usada desde lá na extração do minério, no beneficiamento do minério, na desintoxicação de resíduos da mineração, né? Recuperação dos metais de restos de minérios, tá? E também agora nessa parte de resíduos eletroeletrônicos, né? A biomineração, pessoal, ela não tem muitos limites, assim, no sentido de pode ser usado nos minérios que a gente chama de high grade, né, que são os que têm uma concentração bem alta de metais, tanto quanto pode ser utilizada nos de low grades, que a gente chama, que são esses que eu comentei com vocês, que tem baixíssima concentração de metais, tá? Além disso, pode ser utilizado lá naqueles resíduos que eu falei para vocês, que estão na barragem. Então, lembra, né, que lá na barragem de Mariana e Brumadinho ainda tinha metais e metais pesados. Então, esse resíduo e esses metais podiam ter sido recuperados, reutilizados e não estarem lá. Então, no máximo, as pessoas seriam, obviamente, seria uma tragédia também, mas seriam atingidas por uma lama que não fosse tão tóxica, tá? Então, a biomineração, pessoal, ela vem com uma vantagem o quê? Quando a gente usa micro-organismo, em geral, os processos biotecnológicos, as temperaturas são muito mais amenas, tá? Do que essas que a gente viu ali, por exemplo, de 400 graus, não. Biotecnológico vai usar, assim, no máximo 70 graus, tá? Então, é muito mais ameno nesse sentido. Normalmente, a gente não precisa usar reagentes, né, caros e tóxicos. Então, essa é outra vantagem, tá? Então, é um processo bastante verde nesse sentido. E os micro-organismos, aqui nesse caso, eles são bem específicos, então eles conseguem agir com bastante eficiência diretamente naquilo que a gente deseja, né? Então a gente não tem perdas, vamos dizer assim, a gente vai direto naquilo que a gente precisa, tá? Bom, pessoal, dentro dos processos aí de biomineração, a gente tem dois tipos, tá? A biolixiviação e a biooxidação. Qual que é a diferença, pessoal? Na biolixiviação, a gente vai ter, então, a conversão de um metal que estava numa forma insolúvel, lá no minério ou no resíduo eletroeletrônico, para uma forma solúvel, tá?
E aí, esse metal que agora é solúvel, ele vai ser extraído para uma solução aquosa e daí purificado e reutilizado, tá? Já na biooxidação, pessoal, o micro-organismo ele vai ajudar a decompor ali a parte do minério e a gente conseguir chegar aos metais que estão meio que aprisionados aí por essa rocha, esse minério que está ao redor dele. Então, o micro-organismo vai, vamos dizer assim, falando de forma simplificada, corroendo o minério até que a gente consiga chegar nos metais alvo, né? E aí, então, a gente consegue extrair eles de uma forma mais fácil, tá? Esses metais, né, durante a biooxidação, eles não se tornam solúveis, tá? A gente tem que extrair dali por diante da forma tradicional. A única diferença, né, e a ação do micro-organismo é para, vamos dizer assim, corroer, dissolver essa rocha que está prendendo o metal, tá? Bom, pessoal, então o que já é utilizado, tá? Bom, a gente já tem aqui a biomineração de rejeitos, né? Que é utilizada, então, chamada de dump biolithing, né? Então, acontece, pessoal, a céu aberto, tá? Tem lá os rejeitos, né? Então, é colocado uma solução ácida para acelerar, vamos dizer assim, e estimular o micro-organismo a fazer a biomineração, tá? Aí vocês podem me perguntar assim, tá, mas eu acabou de falar que usar o ácido é ruim, tá? Sim, pessoal, mas aqui a solução de ácido é uma quantidade muito menor e bastante diluído, tá? Não é um ácido quase puro, como a gente via lá nos outros tipos de processo, tá? Então, é colocado isso. Muitas vezes a gente tem também a inserção de oxigênio, tá? Também para estimular, porque muitos desses micro-organismos eles são aeróbios, né? Então, eles gostam de oxigênio, e o oxigênio, pessoal, ele também atua aí como o agente oxidante nas reações de oxirredução, vou mostrar para vocês, né, que acontecem aí durante o processo todo de biomineração, e então o oxigênio ajuda a fazer com que os metais lixiviem, né, e ajuda o micro-organismo também a lixiviar esses metais que estão presentes aí nesses rejeitos, certo? Então, lembrando, rejeito aqui é o resíduo líquido da mineração, tá? Então, eles colocam ele lá, uma espécie de tanque, e fazem isso, tá, pessoal? E aí, depois, eles pegam esse lixiviado, né? Vai formando a solução aquosa, né? Junto com que provém da solução ácida que a gente está colocando, e ainda da própria água que já estava no resíduo, e aí eles bombeiam isso para fora, e aí pegam os metais que estão presentes lá, concentram, purificam, e aí pronto, você extraiu metais que estavam ali perdidos, né? Tá? Nesse processo. Tem essa biomineração em pilha, tá? Né, Heap Biolithing, que a gente chama, é muito parecida com essa que eu expliquei para vocês, tá, pessoal? Mas aqui, normalmente, eles utilizam para, quando a gente tem esses minérios low grades, tá? Então, eles fazem pilhas, como vocês estão vendo aí no desenho, e aí fazem muito parecido com aquilo que eu comentei com vocês anteriormente. Irrigam uma solução ácida, normalmente ácido sulfúrico, tem uma comunidade de micro-organismos ali dentro. Vocês estão vendo ali que tem os aeradores no ladinho, então também ajudam. E aí, com isso, os micro-organismos fazem o trabalho deles, vão fazendo com que esse metal que estava ali ao redor, né, aliás, dentro de um
de uma quantidade de minério, eles vão corroendo o minério, e uma outra parte dos micro-organismos faz com que eles se tornem solúveis, tá? Então, muitas vezes a gente tem biooxidação e biolixiviação juntas aqui. Bom, daí vocês estão vendo ali que tem uns caninhos, né, tirando a parte da água, né, essa água cheia de metal, ela é canalizada para um reservatório, e então esse reservatório depois eles vão tirando lá essa água com metais e vão então purificando, certo? A diferença desse para o outro é que aqui é feito em pilha, um pouco mais controlado, e aqui geralmente não é de resíduo, né? Aqui é o minério mesmo, tá? E aí, só para vocês saberem, pessoal, isso aqui já é muito utilizado para ouro e cobre, né? Como eu comentei com vocês, que são esses dois são muito problemáticos já. Então, aqui, por exemplo, 15%, né, da produção de cobre mundial já é feita com biomineração. Então, 15% do cobre que a gente usa já vem de processo de biomineração. E por último, pessoal, tem essa biomineração em tanques agitados, tá? Que são esses tanques aí que vocês estão vendo nessa foto, certo? Então, aqui a gente precisa pulverizar o minério, partícula bem fina, certo? E aí aqui é adicionado também oxigênio, feito uma agitação mais controlada, tá? Então, o que se ganha com isso daqui? Isso aqui é um pouco mais caro, porém, ele é muito mais eficiente, um tempo mais... a recuperação é muito melhor nesse tipo de processo aqui. Por quê? Porque você tem um controle muito melhor das condições aqui, então você estimula muito mais o micro-organismo através desses tanques, tá? Depois eu vou falar um pouco mais sobre eles, porque justamente eu pesquiso a biomineração em tanque, tá? Bom, aqui só para vocês terem uma ideia, pessoal, já de metais de interesse comercial, né? E processos pelos quais eles são extraídos já atualmente, né? Processos, obviamente, de biomineração. Então, vocês podem ver aí que a gente tem cobalto, cobre, prata, ouro, níquel, todos eles, de alguma forma, usando os dumps, né, os aterros, ou nas pilhas, ou em tanque, algum desses processos já é utilizado comercialmente para extrair esses metais, tá? E aqui, só para mostrar para vocês, ó, tem várias empresas aqui no mundo inteiro, tá, espalhadas no mundo inteiro, que usam biolixiviação de cobre, por exemplo, tá? Algumas com uma capacidade muito maior, outras um pouco menores, mas temos aí já muitas empresas no mundo todo. Aqui são só algumas, tá? Existem várias outras. E a mais antiga aqui está operando desde 1980, lá no Chile, certo? Mas a gente tem algumas mais recentes aí também utilizando isso. Bom, pessoal, e qual que é a ideia, então, né? Só para a gente reforçar isso, qual que é a ideia da gente usar a biomineração e nessa ideia de economia circular, né? Na economia circular, a gente pensa que um produto, ele sempre pode voltar para a linha de produção, ou pelo menos parte dele. Com isso, a gente ajuda muito o meio ambiente na questão de geração de resíduos, na questão de exploração de novas matérias-primas, e aqui com os eletroeletrônicos não é diferente. Quando a gente tem o processo de produção a primeira vez, os metais vêm lá da mineração, né, normalmente. E aí é produzidos produtos eletroeletrônicos, são consumidos. O ideal é que eles fossem coletados, né, por uma coleta seletiva específica e então passassem por processos de recuperação para que esses metais voltassem para a linha de produção, só que de preferência com um processo bem sustentável, como a biomineração. Então essa é a ideia, que a gente tem uma economia circular
de resíduos eletroeletrônicos, por exemplo, tá? Bom, só para a gente concluir, como é que os micro-organismos então agem, pessoal? Eles podem agir de 3 formas, né? Tem o mecanismo que é o contato, que o micro-organismo se adere mesmo ao minério ou ao resíduo eletroeletrônico. Os mecanismos de não contato, então os micro-organismos não precisam se aderir, o processo vai ocorrer em solução ácida e os micro-organismos vão produzir alguns íons que vão chegar até o resíduo e vão ajudar essa extração. E tem uma mescla dos dois, que é o que a gente chama de mecanismo cooperativo. Então, tem micro-organismos de contato e não contato no mesmo local ou no mesmo processo e fazendo aí cada um uma parte, né? Uma parte vai se aderir, outra não, e vai então extraindo e um ajudando o outro. Só antes de eu explicar melhor, pessoal, vale a pena eu comentar com vocês que a maioria dos minérios, né, eles estão presentes na forma de sulfetos, tá? Sulfetos ou ferrosos ou não ferrosos. Então, os ferrosos, em geral, vão ter no nome pirita, normalmente, tá? Então, quando vocês ouvirem qualquer coisa pirita, lembrem-se que vai ter ferro e vai ter enxofre, às vezes só os dois, ou às vezes os dois mais algum metal. Então, como vocês estão vendo ali, por exemplo, pode ter arsênio ligado a eles, cobre, tá? Ou então, às vezes, o enxofre tá ligado direto a um outro metal e não tem a presença de ferro, certo? Quando tem a presença de ferro, geralmente facilita, tá? Porque os íons férricos, vocês vão ver que eles ajudam bastante nas reações ali de extração dos metais. Bom, então, só olhando aqui, pessoal, como que acontece a ação, né, dos micro-organismos. Como eu falei para vocês, o oxigênio, ele ajuda bastante, então, por isso que a maioria dos processos, né, ali todos os processos que vocês viram, tem a oxigenação de alguma forma, porque ele então vai agir aí, ajudando a transformar, né, oxidar o íon ferroso em íon férrico, como vocês podem ver ali na segunda reação, tá? E quando há essa transformação, pessoal, a gente consegue ir separando, né? Lembram que a gente acabou de ver aqui, ó, que tem o ferro e o enxofre geralmente estão ligados ao metal de interesse que a gente quer. Então, a gente começa, através dessas reações de oxirredução, a separar, né? Transformar naquilo que era insolúvel em solúvel. Por exemplo, o enxofre, né? Que na forma de sulfato, ele é solúvel. Então, ele vai indo para a parte aquosa e se desprendendo do metal que a gente tem interesse, certo? Então, aqui é uma ilustração daquele mecanismo de contato que eu mostrei para vocês. Ali, então, na partezinha listrada, a gente tem o minério ou até o resíduo. O redondinho com os pontinhos, aquilo ali, pessoal, é o que a gente chama de EPS, né? Que são polímeros excretados pelo micro-organismo. E esse polímero, pessoal, ele serve como uma espécie de cola mesmo, tá? Então, ele ajuda o micro-organismo a se fixar aí na superfície do minério ou do resíduo, tá? E dentro, né, a partezinha branca, a bolinha branca é o micro-organismo, tá? E ali, pessoal, vai tendo troca de íons e de compostos entre o micro-organismo e o resíduo, certo? Mas basicamente o que acontece aqui, pessoal, é que com a ajuda do oxigênio e com a ajuda dos metabólitos, né, e das rotas metabólicas que determinados micro-organismos têm, a gente vai conseguindo separar, como eu falei para vocês,
né, o ferro e o enxofre, e separar também, com isso a gente vai desprendendo o metal de interesse que a gente tem. Então, vocês veem aqui, ó, nessas reações, o que, que é interessante? A formação de ácido sulfúrico, o que ajuda ainda mais a lixiviar os metais que estão ali presentes, tá? A gente tem, então, a transformação, né, dos íons de ferro, e com isso eles se tornam mais solúveis e se desprendem, né, da parte do enxofre, certo? E o enxofre, então, quando ele vai se desprendendo do ferro, ele vai, então, ou se ligando, né, se ligando geralmente ao oxigênio para formar sulfetos, aliás, sulfatos, e às vezes esse sulfato se liga a hidrogênio e ainda forma o ácido sulfúrico. Então, pessoal, é uma série de reações de, na verdade, de oxirredução, basicamente, que ocorre por conta da presença dos micro-organismos, tá? E, obviamente, da presença do mineral, né, do minério, certo? Então, o micro-organismo precisa daqueles elementos que estão no minério e, com isso, então, ele consegue ir sem intenção, vamos dizer assim, né, liberando os metais que a gente gostaria, tá? Então, desses tipos de micro-organismos que precisam se aderir, eles só conseguem fazer isso quando estão aderidos, tá? Esses outros, pessoal, são os de não contato. Na verdade, o que nesse caso aqui faz promove essas quebras e essa separação do enxofre e do ferro, ou do enxofre e do metal, né, é a presença, então, de íons de ferro, certo? Então, o que é a participação do micro-organismo aqui, pessoal? O micro-organismo, ele ajuda a fechar o ciclo, certo? O que acontece? A gente tem o processo aqui, né, de por exemplo, a pirita ali no começo, que é ferro e S2, né, enxofre 2, na presença do íon ferro 3+, ele é então quebrado, né, essa pirita é quebrada, certo? E com isso a gente vai então liberando os metais que estão presentes ali. Além disso, pessoal, quando há essa separação né, do elemento enxofre na presença de oxigênio, a gente tem a formação de ácido sulfúrico, que ajuda, então, esses processos de oxirredução, a manutenção do íon de ferro 3+, tá? E fazendo com que o processo ocorra o tempo todo. Então, o micro-organismo, pessoal, ele atua junto com essa solução ácida a transformar o ferro 3+, né, em ferro 2+, tá? Separar, né, isso ajuda a separação, e depois ele retorna, então, esse ferro 2+, a ferro 3+, tá? Então, fica esse ciclo eterno aí. E só tem essas reações de redução e oxidação por conta da presença do micro-organismo, certo? Só que agora ele não precisa estar em contato direto. Agora é esses íons férricos que vão entrar em contato com o mineral e fazer essa extração, certo? O micro-organismo apenas vai manter as condições necessárias para que essas reações continuem ocorrendo. E o cooperativo, pessoal, é a junção desses dois, certo? Acontece os dois processos ao mesmo tempo. É claro que o cooperativo, em geral, é bem melhor, né, pessoal? Porque a gente vai tendo a ação desses dois tipos ao mesmo tempo, vai tendo uma extração relativamente melhor. Aqui, só para vocês verem alguns exemplos, né, de como já é usado no mundo aqui. Então, os minerais aqui de low grades, né, principalmente aqui a calcopirita, que a ideia é extrair enxofre, né, extrair o cobre.
Então, lá no Chile, né, nessa planta de Chuquimata, eles já estão utilizando, então, um micro-organismo, né, operando a 78 graus, para extrair o cobre que está aí na calcopirita e na arguita, certo? Tem usado aqui em minerais não sulfídricos, né? Então, essa mina aqui de Cooper Schäfer, né? Uma mina alemã, eles utilizam, então, micro-organismos para extrair, então, alguns metais de interesse como o alumínio, o urânio, né? Que estão presentes aí em silicatos, carbonatos e outros minerais. E, por último, pessoal, a gente já tem algumas empresas aí trabalhando um pouquinho com rejeitos, né? Tanto de processos de extração, processos normais de exploração, extração dos minérios, quanto nos próprios resíduos eletroeletrônicos, tá? Aqui só para vocês verem, pessoal, nos tanques, aqui é uma foto do tanque de uma planta lá na África do Sul, na empresa Agnes. Ela usa esse processo que é chamado BIOX. Então, pessoal, quem desenvolveu os primeiros processos em tanque, patenteou uma parte disso. Então, vocês podem ver aqui, ó, que um monte de empresas usam esse processo patenteado aí de extração de metais em tanques. Inclusive o Brasil, se você olhar ali na segunda linha, tem uma extração de ouro na cidade de São Bento. Eu pesquisei, pessoal, aparentemente esse processo aí está parado, não está sendo mais utilizado para extração de ouro no momento aqui no Brasil. Vocês podem observar ali até na última coluna, que diz que está quase sempre, né, sobre a manutenção e está sempre dando problemas, né, essa mina aqui do Brasil. Então, pelo que eu vi no site deles, eles já utilizaram, mas no momento eles não estão mais utilizando esse processo BIOX, mas no mundo inteiro ainda é feito de forma bastante intensa essa extração de ouro através desse processo patenteado, tá? E aí, pessoal, vamos entrar por último naquilo que eu faço propriamente dito, né? Eu, então, foco nessa parte de extração de metais, tanto a partir de resíduos minerais, de mineração normal, tradicional, quanto de resíduos eletroeletrônicos, utilizando esses tanques agitados, tá? Embora vocês viram ali que já é bastante utilizado, ainda tem muito a avançar, principalmente na questão de resíduos eletroeletrônicos, tá? Então, o que se estuda normalmente? Se estuda desde qual é a melhor agitação, qual é o melhor pH, qual é a melhor vazão de oxigênio, se é interessante colocar íons férricos para ajudar as reações de oxirredução, o tamanho do resíduo, né, das partículas de resíduo, a temperatura, enfim, tem muita coisa para estudar, pessoal, nesse sentido, e melhorar esse processo. E é aí que entra a minha pesquisa. Então, aqui eu queria mostrar para vocês duas publicações que eu fiz, que eu tive no ano passado, que são, então, a obtenção de metais a partir de resíduos da mineração de carvão mineral, tá? A extração de carvão mineral gera bastante pirita, que é esse resíduo aí que é enxofre mais ferro, e então isso é largado, pessoal, lá em pilhas, como vocês viram, e não tem serventia para nada, é só um problema para a indústria de mineração de carvão mineral. Então, eles queriam achar alguma forma de utilizar esse resíduo. Então, a gente usou a biomineração em tanque, né, em reator, para extrair esse ferro. E o mais legal, pessoal, é que ele foi extraído na forma de nanopartículas. E nanopartículas de ferro tem aplicação
principalmente na área biomédica, tá? Então tem um valor agregado aí bem maior do que só extrair o ferro, certo? Então a gente conseguiu fazer isso, e no começo, então, esse aqui, na verdade, é o primeiro trabalho, né? Esse é o segundo, então a gente começou primeiro em Erlen Myers, né? Numa quantidade menorzinha, e depois a gente foi já para o reator, um volume bem maior, e conseguiu ainda manter essa extração e na forma ainda de nanopartículas, certo? E agora, pessoal, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou continuando ainda com essa pesquisa com esse resíduo da mineração do carvão mineral, tá? Porque ainda tem parceria lá, eu vim lá da UFSC, então lá em Santa Catarina, né, a gente tem bastante empresas aí que fazem a mineração de carvão mineral, então ainda tenho parceria com eles, tá? Principalmente a região lá de Criciúma. Então mantenho, mas o que eu tenho focado um pouquinho mais é nos resíduos eletroeletrônicos. Então vocês estão vendo aí a foto do bioreator, né? Eu utilizo uma bactéria que não foi utilizada ainda nesse tipo de processo, que é o Rhodococcus, e estou usando então como resíduo as placas de circuito impresso de computadores, tá? Eu obtenho elas aqui de uma cooperativa, a Coopertec, aqui da região, então eu adquiro deles e faço a moagem e depois faço o tratamento, tá? Então, isso aqui é bem fresquinho, foi os últimos resultados que a gente teve. A gente estudou a variação e a influência, né, de 3 fatores. Então, do tamanho das partículas do resíduo, a agitação, a taxa de agitação, né, e a taxa de oxigenação ou a vazão de oxigênio dentro do reator, tá? Então, a gente variou aí esses 3 parâmetros de processo, conforme vocês estão vendo aí. Então, a gente fez 9 experimentos, e então a gente leu esses metais, né, que da parte que foi para o lixiviado, ou seja, foi para a parte aquosa, a gente leu em espectrometria de absorção atômica, que é uma técnica que permite a gente determinar a concentração total de metais em soluções líquidas, tá? E aí a gente leu mais uma diversa gama de metais, mas esse foi o que a gente achou mais interessante. Então, se vocês olharem na linha ali do número 7, para o alumínio, para o cobre, para o ferro, a gente teve os melhores resultados de extração para essas condições que foram da corrida número 7. Então, voltando aqui, a gente utilizou o quê? Aqui era um tamanho de partícula menor, né, de 0,1 milímetro, 400 RPM de agitação e 3 litros de oxigênio por minuto, tá? Aqui eu não coloquei para vocês, mas em geral a gente obteve por volta de 20% de recuperação desses metais em relação ao que a gente tinha no início, né? Que a gente tinha na placa. Ah, professora, mas que pouquinho e tal. Mas, pessoal, geralmente é assim, para a gente obter uma maior concentração, ou você precisa deixar um tempo maior do que a gente deixou só 24 horas, ou então fazer diversos ciclos. Então, coloca o micro-organismo, né, e o meio lá contendo nutrientes para o micro-organismo e as placas, deixa agir, tira essa placa, coloca ela em um novo tanque, faz o processo de novo, aí no final, juntando todos os percentuais, você vai ter lá muito próximo a 100%, certo? Por isso vocês viram ali nas fotos, geralmente não era um tanque só, eram mais do que um, porque normalmente se faz mais ciclos. Mas aqui vocês estão vendo o resultado de um ciclo, certo? E para o níquel, foi um pouquinho diferente, a gente tem, então, a melhor condição ali para a corrida 8,
que é igual em questão de agitação e vazão de oxigênio, mas aqui as placas eram maiores. Outra coisa interessante que a gente fez foi que a gente testou tanto placa moída quanto a placa em pedaços, né? Por quê? Pela lógica, obviamente, ela moída é muito melhor, você aumenta a área superficial e aí o micro-organismo pode alcançar, vamos dizer assim, muito mais fácil o metal. Só que isso, pessoal, é uma etapa cara, tá? Num processo de reciclagem. Então, se a gente conseguisse evitar isso um pouco, né? Pudesse só cortar a placa em pedaços maiores, seria melhor, tá? Então, vocês viram que, por exemplo, agora para o níquel, a gente cortando a placa em pedaços 5x5, que era, né, 50 milímetros, funcionou bem legal para o níquel. Então, a gente vai continuar estudando, esse foi um primeiro estudo, os primeiros testes, né, com relação a isso, mas a gente vai continuar estudando para ir melhorando cada vez mais essa extração. Então, de repente, aumentar os ciclos, testar a variação de outros fatores, tá? Então, basicamente, é isso que eu vim fazendo nesse momento, certo? Aqui só algumas referências que eu usei na apresentação, tá? Muito obrigada pela atenção de vocês, tá aqui o meu e-mail, também tem no site da Unifesp, da Pós, tem o meu e-mail, mas fica aí para, se vocês quiserem entrar em contato comigo posteriormente. Eu acho que o professor Arlindo vai deixar disponível também essa apresentação, a professora Maraísa, e aí vocês podem depois voltar na apresentação e olhar com mais calma. E agora, então, eu vou abrir para perguntas de vocês, dúvidas, tá bom? Professora, aqui quem fala é Danilo, boa noite, obrigado pela aula, foi excelente. Bom, assim que eu fiquei em algum momento questionando aqui, frente às placas de circuito impresso, Sim. e o tamanho da perda que tem, né? 40,6 bilhões de euros, 85% do processo. Assim, é muita grana. Assim, a minha pergunta o que impede do reprocessamento, a reciclagem desse material? Talvez esse volume de dinheiro aqui é muito grande, mas às vezes o processo é muito caro. O que faz com que as empresas evitem de reprocessar esse material? Danilo, ótima pergunta, né? Tem alguns fatores aí. Exceto aqueles ali, o cobre, o ouro, o resto vale muito mais a pena extrair, tá? Do que fazer qualquer tipo de reciclagem, certo? É muito mais barato você fazer realmente a extração lá a partir do minério do que fazer esses tratamentos, tá? Então, as indústrias preferem isso. Outra questão é coletas seletivas nos países e logística. Por exemplo, no Brasil, se criou em 2010 a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que tentava, assim, de alguma forma, melhorar essas questões de reciclagem, de logística reversa, de economia circular, né, por uma série de fatores, mas o que tem impedido o nosso país, por exemplo, de avançar nisso é as distâncias. Então, você, por exemplo, precisa uma quantidade de resíduo eletroeletrônico constante, né? E aí você às vezes teria que trazer isso de muito longe, né? Da onde está a sua empresa, daí isso ia gerar um custo. Então, essa logística de você recolher esse material de forma adequada, depois levá-lo até uma empresa para processamento, muitas vezes essa logística também torna não tão atrativa para os empresários, produtores aí, né, na indústria em geral. Então, esse é um outro problema que a gente tem em alguns países, tá? Então,
no Brasil a gente tem muito pouco recolhimento e tratamento disso. Então, tudo isso vai sendo um empecilho para você recuperar isso. E por último, eu colocaria um motivo bem absurdo, tá, pessoal? Mas ano passado eu fui num encontro que tinha diversos pesquisadores dessa área, e alguns já estão fazendo, eles usam o polímero também dos resíduos eletroeletrônicos e os metais para fazer novos produtos. E a indústria rejeita, às vezes, porque a parte polimérica, a cor não é exatamente aquela cor perfeita que você tem fazendo produto novo. Aí eles rejeitam. Né, a própria indústria na questão da qualidade deles. E também, pessoal, o consumidor tem um preconceito com qualquer produto que tenha uma parte reciclada. Aí vocês vão dizer assim, ai, não, né? É claro que a gente está crescendo essa consciência, mas existe um pé atrás, sim, pessoal, vocês vão comprar um aspirador que é feito com todo produto reciclável. Uma parte da população grande ainda pensa que ele vai ter uma qualidade inferior, tá? Então, tem todas essas questões, Danilo, que estão ainda impedindo disso avançar um pouco mais. Não sei se eu respondi aí a sua questão. Não respondeu sim, tá claro. Professor. Eu até achei, porque devido ali a placa ter quase a tabela periódica inteira, através do processo de separação desses minerais, desses metais, alguma coisa nesse sentido. Mas é uma questão mais econômica que leva, né? Sim, com certeza, é mais a questão econômica, porque assim, pessoal, o mercado é competitivo, né? Você precisa, geralmente, você fazer algo com menor custo vai te dar mais lucro. Então, muitas vezes é pensado nesse quesito, né? De que o metal que vem da reciclagem acaba sendo, então, mais caro mesmo e torna o seu produto menos competitivo do que aquele que utiliza um metal extraído de forma normal, né? Tradicional, vamos dizer assim, tá? Maraísa e Arlindo, me ajudem a ver as perguntas aqui do chat. Sim, Lucas, faça a pergunta agora, por favor. Vamos abrir o microfone, eles fazem as perguntas, são duas só. Certo. Oi, Daniele. Na verdade, eu acho que você respondeu duas partes da pergunta, com as outras, falando sobre o panorama e tudo mais, a dificuldade. A minha pergunta, só para finalizar, você falou que diante de toda essa falta de perspectiva aqui no país sobre o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, já era para estar alguma iniciativa maior do que a gente está vendo. Mas tem algum país, a Suécia, a Suíça, tem grandes níveis de coleta seletiva, como você falou, mais organizado? Tem algum país que já desponta, né, nesse sentido, nesse tratamento de resíduos por essas vias? Sim, um que a gente tem, em geral, na Europa, tá? Lá está o centro já de reciclagem, reaproveitamento, coleta seletiva adequada dos resíduos eletroeletrônicos, tá? Então, por exemplo, na Alemanha, né, veio um grupo lá que é da Alemanha. Eles que já fazem, já tem uma linha de produção, então eles têm uma parceria com uma indústria, eles já fazem uma linha de produção usando polímero reciclado, usando metal reciclado, e lá eles mostraram, assim, a quantidade de postos de coleta. Então, basicamente, todas as cidades alemãs têm postos de coleta e não só um, vários, tá? Então, isso ajuda nessa logística. É um país bem menor que o nosso, que não é continental. Então, é mais fácil a logística de você centralizar isso e de levar os locais que vão fazer esse tratamento, tá? Então, a Alemanha, o Reino Unido está despontando bastante nessa questão mesmo, tá? Mas eu te diria que, do que eu tenho notícia, de mais avançado, já não só na extração, mas já na aplicação, é a Alemanha, tá?
E a reciclagem deles é fantástica, não só dos resíduos eletroeletrônicos, mas, em geral, né, os resíduos lá são muito... tem um tratamento muito eficiente e uma coleta muito fácil. Por exemplo, no Brasil nem é tão fácil, aqui até São José dos Campos, né, é uma cidade grande, tem uma coleta interessante, tem vários pontos, porém, gente, interior do Brasil, a pessoa não sabe nem onde colocar né, estraga uma geladeira, o que eu faço? Um celular até é mais fácil, mas esses produtos maiores, um micro-ondas, sabe? Então, uma TV, o que eu faço com isso? Então, tem esse quesito. Aí entrou a política nacional, pessoal, que no papel ela é sensacional, tá? Ela levou 20 anos para ser elaborada, tá? Ficou 20 anos no Congresso, indo e voltando, indo e voltando. E em 2010 ela foi aprovada, tá? A minha esperança é que existe um quesito lá, tá? Existe um quesito que é que o governo iria intervir de uma certa forma se ele não visse que de forma orgânica as indústrias mais população começasse a se movimentar, tá? Então ele interviria fazendo editais para juntar esse mundo. Então, para juntar a população, através de cooperativas de recolhimento, enfim, e indústrias de eletroeletrônicos, enfim. Então, ele diz lá, prevê lá, que ele faria editais. Mas, pessoal, esse prazo, né, após uma quantidade de anos. Então, se eu não me engano, já era a partir dos 5 primeiros anos. Se não acontecesse nada, ele ia começar a fazer editais. Mas... os que tiveram ainda foram muito pequenos, quase não está tendo. Então, a minha esperança ainda é que esses editais comecem a acontecer, para a gente melhorar essa logística do Brasil, tá? Então, estamos crendo um pouco, estou colocando a minha esperança um pouco nisso, de que o governo intervenha não colocando dinheiro, né? A ideia dele é abrir editais para juntar quem tem o resíduo com quem pode reciclar, tá? E outra coisa, pessoal, é que não fica tão claro lá na lei, mas a ideia do governo é dar algum incentivo ou na forma de desconto em imposto ou algo assim para indústrias que fizerem uso de, né, por exemplo, a HP. Então, ela recolhe os computadores dela, os notebooks, ela faça um recolhimento e ela recoloque uma parte desse material na própria linha de produção. Então, a comprovação disso traria algum benefício econômico, questão de imposto, algo assim, tá? Mas essa política nacional, esse conjunto de leis, tentou não, com que o Estado não tivesse que colocar dinheiro ou nem dar benefícios, ele só quer ser um mediador. Tá? Mas é isso. Isabela? Isabela ainda está aí? Quer perguntar o que é que eu leio, Isabela? Isabela, eu não sei se eu mandei alguma coisa, não. Vocês têm outra Isabela aí? Tem várias. Isabela Karina. Pode ler, tá. por favor. Tá. Então, vamos lá. Professora Daniele, a Isabela Karina de Oliveira perguntou, na bioxidação não ocorre risco do micro-organismo corroer os metais e acabar danificando? Não, pessoal, ele vai... Por isso que eu falei, assim, uma coisa interessante dos processos biotecnológicos é que, bom, eles têm primeira desvantagem, né? É mais difícil de você deixar esse processo redondinho, tá? Então, por ser um ser vivo, às vezes você faz a mesma condição lá no laboratório, um dia dá certo, outro não dá, né? Então, é um ser vivo relativamente complexo e você vai tendo que descobrir
há maneiras de forçá-lo, vamos dizer assim, a fazer o mesmo processo, com a mesma qualidade, né, 99% das vezes que você for utilizar. Então, isso é mais difícil, mas a hora que dá certo é muito bom, porque o micro-organismo é muito específico. Então, esses que agem corroendo, vamos dizer assim, tá? A matriz mineral que está ao redor do metal, eles não vão ter ação sobre o metal. Eles têm ação só sobre o minério. Então, eles são muito específicos, eles não vão ter ação sobre o metal, tá? Então, o metal fica lá, é como se, imagina que a gente tivesse, assim, uma pedra, e lá no meio dessa pedra tivesse um pouquinho de ouro. Então, o micro-organismo vai corroendo essa pedrinha, e no final tem aquela pepitinha de ouro lá, que o micro-organismo ele não tem ação, ele não faz nada com aquele ouro, ele não tem nenhum metabólito, nada, nenhuma via. Então, tranquilo, pessoal. Ele não vai ter nenhum efeito ruim sobre o metal. Mais alguma pergunta, pessoal? Eu tenho uma pergunta, professora, por favor, esses micro-organismos, como é que eles são cultivados, ou como é que é feita a cultura desses micro-organismos para que possa ser utilizado, vamos dizer, até em escala? Tá. Existem duas formas, assim, né? A maioria deles já era inerente, já era natural dessas regiões, assim, minérios rochosos, apenas eles começaram a estudar e ver a ação deles, né? Então, eles já são naturais dali e se acrescenta, então, às vezes, junto lá com aquela solução de ácido que eu falei para vocês, né? Eles colocam algum nutrientezinho que é mais específico de alguns tipos que são mais interessantes para o processo, são mais eficientes. Então, você vai meio que direcionando aquela biota que tem lá para aqueles que são mais interessantes e eles se multiplicam mais, tá? Eu não sei se vocês lembram, eu vou abrir aqui, tá? Para vocês verem só um pouquinho. Tem uns locais que eles fazem um tanque de um inóculo que a gente chama, né? Ai, desculpa, gente. Eles fazem um tanque do ladinho da onde está sendo tratado, e nesse tanque eles multiplicam os micro-organismos e depois vão jogando eles sobre a pilha. Deixa eu ver aqui. Vou achar para vocês. No desenho fica mais fácil. Olha, tá vendo aqui, ó, o reservatório com inóculo, tá? Então, eles fazem um tanquezinho perto aqui da pilha, aqui eles colocam o micro-organismo, ou os micro-organismos que são mais interessantes, multiplicam eles ali, então fazem com que a concentração aumente bastante, depois eles também gotejam, né, esses micro-organismos sobre a pilha. Então, com isso, depois, claro, ali na pilha eles têm alimento, né, e aí eles vão se multiplicando. Então, no caso aqui da pilha, é feito num tanque que fica fora, né, separado. E nesses tanques de agitação, pessoal, também, tá? Inclusive, eu também faço isso. Eu pego o micro-organismo, eu cresço ele num frasco separado primeiro, faço com que ele esteja bem ativo, bem concentrado, daí sim eu acrescento ele no tanque de agitação, tanque agitado aqui, para ele aí fazer o processo de biomineração, tá? Então tem essas formas que são mais controladas, mas tem vezes, pessoal, como aqui na de rejeitos, eles vão utilizar os micro-organismos que já estão ali, certo? Então, eles no máximo vão acrescentar algum nutriente que vai fazer com que eles cresçam mais e direcionar esse crescimento. Mas não colocam algo que foi pré-cultivado, certo? Mas nesses outros aqui da pilha e do tanque agitado,
você tem um outro tanque separado, onde tem esse pré-cultivo, certo? Não sei se eu consegui responder para você. Renato, ficou claro sim, professora, obrigado. Nada. Mais algum questionamento? Bom, para o pessoal que está saindo, boa noite, boa outra aula, né? Eles têm que ir para outra aula, por isso que eles estão saindo. Boa noite, pessoal, obrigada. Professor, mais alguém quer perguntar dos outros? Acho que a Betânia tinha comentado. Deixa eu ver. Boa noite, professora. Boa noite. Eu queria saber, não tem a ver com os metais, mas agora é do minério. Tá. Se o que sobrou desse minério tem como reverter para algum uso, seja em agricultura, alguma coisa assim, foi estudado alguma coisa em relação a isso? Olha, Betânia, eu nunca estudei assim muito especificamente, tá? Mas, por exemplo, do que eu estudava antes, né? Que era o resíduo lá da extração de carvão mineral, a pirita, né? Então, tinha eu tentando extrair o metal, mas tinha um monte de pessoas tentando utilizar esse material em outra coisa. Então, utilizavam ele dentro de algum produto, utilizavam ele como um produto em si, então faziam alguns tratamentos lá, por exemplo, para ele virar um absorvente e ser usado no tratamento de outros resíduos, certo? Então, eu imagino que deva ter coisas nesse sentido para as minerações mais comuns, tá? É bem possível que eles estejam estudando para usar esses materiais para outras coisas, mas eu não vou te cravar aqui alguma coisa, porque realmente eu não estudei a fundo e posso estar falando alguma coisa errada, mas é muito provável, tá, que ou eles estejam estudando para utilizar dentro de outro produto, ou, por exemplo, como você comentou, né, na questão de fertilizantes, enfim. Então, ajuda, né, incluir ele junto com outros, tanto quanto para transformar ele em alguma coisa, em um produto em si, né? Então, é bem possível, mas eu não sei te dizer exatamente, e para não falar besteira, eu prefiro não te dar um exemplo, assim, direto, tá? Então, esse de carvão mineral, eu sei que existem muitos trabalhos já usando, por exemplo, eles misturado com asfalto, para ver se melhora a qualidade, às vezes até dentro na indústria de cimento, como eu te falei, formando um absorvente, eu tentando lá extrair o metal. Então, nesse resíduo ali que eu estudei mais, eu posso te dizer com certeza. Agora, dos outros mais comuns, eu imagino que deva ser feito a mesma coisa, mas eu não sei te cravar exato quais produtos estão sendo feitos, tá? Muito obrigada, professora. Esse ponto ele é muito interessante mesmo, porque se fosse usado a maior porcentagem possível de tudo isso que você coloca ali no tanque, por exemplo, reverter ia diminuir drasticamente os impactos ambientais, né? Muito obrigada. Nada. Bom, mais alguém, pessoal? Bom, o que a professora Daniele expôs é um assunto que eu particularmente eu brinco que é meu lema de vida, né? Eu gosto muito, e eu vou falar para vocês algumas coisas que acontecem na Unifesp, né? Que a gente sempre fala, São José é um modelo em coleta seletiva, em abrangência de coleta seletiva. Eu acho que a professora falou da lei, né, da Política Nacional de Resíduos Sólidos, e nós, como geradores, está deixando muito a desejar. Veja o exemplo da Unifesp, que era um local que era para ser exemplo para todos. Todo mundo ali tem acesso à informação, todo mundo tem conhecimento, sabe onde buscar, tem tudo.
e dar uma olhadinha nos resíduos que a gente gera lá. É lamentável, de verdade. Às vezes dá vontade até de chorar, de pensar assim, meu Deus, imagina quem não chega a esse acesso que a gente tem, como faz com os resíduos. Muitas das vezes eu questiono que às vezes pode fazer melhor, né? Pode ter mais cuidado, né? Mas, assim, acho que a gente tem muito, o brasileiro tem muito que mudar a nossa mentalidade ainda. Mas parabéns, professora Daniele, pelo trabalho, pela apresentação. Muito obrigada pela participação. Eu que agradeço, Maraísa. Eu acho que é uma junção de, né, isso que tu comentou, é uma junção de educação, né, receber essa educação ambiental. Então é bem legal porque tem vários projetos de extensão aqui na Unifesp, mas em diversas universidades do país, indo nas escolas de ensino fundamental, médio, ensinar a importância de separar o lixo, né? A gente também aprender a cobrar das nossas prefeituras a coleta seletiva, e não só isso, posteriormente um tratamento, uma reciclagem, né, destinar isso a empresas que reciclam, enfim. Isso até gera dinheiro, pessoal, gera dinheiro, né, para São Paulo, acho que lucrou aí um monte, só colocando, canalizando o metano, que é formado nos lixões, e vendendo, gente. Então, se vocês procurarem no Google, tem essa notícia, né? A cidade de São Paulo lucrou um monte de uma coisa que antes estava indo para a atmosfera e poluindo, e eles apenas canalizaram e venderam isso e ganharam dinheirão, né? Então, todas essas junções, essa consciência da gente, né, da sociedade como um todo, e depois isso se refletindo na política, que a gente vai conseguir começar a chegar em, quem sabe um dia no nível que a Alemanha está, né, de as pessoas reciclarem basicamente tudo, já separarem certinho. Então, eu acho que é uma junção de trabalho, né, de formiguinha, de sociedade, né, propagandas em TV, educação nas escolas, e também a gente que já tem uma consciência conseguir ir cobrando um pouco essas questões, né, por exemplo, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, há 20 anos tramitando no Congresso, é muito tempo, se perdeu muito tempo, né, então tudo isso são coisas que a gente precisa estar mais atento. E hoje é mais fácil a gente conversar, né, com os governantes, a gente pode mandar e-mail, enfim, né, não quer dizer às vezes que eles vão ler, vão fazer alguma coisa, mas se a gente encher bastante saco, quem sabe, né? Então, acho que a gente pode, as leis do nosso país são muito boas, mas falta essa guinada para a gente usar esses resíduos, né? E na própria universidade é triste, né? Quando a gente vê que nem os professores às vezes separam lixo, enfim. Mas não vamos desanimar, vamos tentar continuar educando, como vocês da comissão fazem, né, Maraísa? E nós alunos, cada um cidadão, tentar ter essas atitudes que parecem de formiguinha, mas vão se multiplicando, a gente não pode desanimar, não.